Hoje vamos aprender quais são as razões trigonométricas e como calculá-las. Então, as razões trigonométricas elas são aplicadas no triângulo retângulo. Aqui nós temos um exemplo. Nesse caso aqui, o ângulo reto se encontra nesse ponto, que ele mede 90 graus. Nós temos um lado A, B e C. Esse lado que está oposto ao ângulo reto, que é o C, no caso, a gente chama ele de hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo. Aqui nós temos um cateto e outro cateto. Então, uma hipotenusa, os outros dois são catetos. Aqui nós temos o ângulo alfa e o ângulo beta. Continuando, é importante observar que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180 graus. Ou seja, alfa mais beta mais 90 é igual a 180. Então, em um triângulo retângulo que a gente já sabe que um dos ângulos é 90 graus, então isso implica que alfa mais beta é igual a 90. Continuando, o seno, que é uma das razões, né? Vamos ver aqui a primeira razão. Então, o que é o seno? O seno, vou colocar de alfa aqui, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso aqui, vamos observar o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ok? Então, o cateto oposto a esse ângulo aqui é o nosso A aqui, ok? Aqui vai ser cateto oposto. E esse B aqui vai ser o nosso cateto adjacente. E aqui é a hipotenusa. Por que adjacente? É o que está tocando ao ângulo aqui. Ó. Então, ele é adjacente ao ângulo alfa. E aqui é oposto ao ângulo alfa. Então, o que é o seno de alfa? No caso, cateto oposto, que é A, sobre hipotenusa, que é C. Agora, se eu observar o ângulo beta, então agora quem que vai ser o cateto oposto? O cateto oposto de beta é B, e que é a hipotenusa continua sendo C. A outra razão é o cosseno. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se eu observar aqui o ângulo alfa, quem vai ser o cateto adjacente? O B. E a hipotenusa é aqui o nosso C. Aqui nós temos, né? O alfa, o cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Já o cosseno de beta, olhando para esse ângulo aqui, quem é que vai ser o cateto adjacente? O cateto adjacente agora vai ser o A. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a próxima razão é a tangente. A tangente de alfa é igual a coca, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos analisar aqui a tangente de alfa, que vai ser tangente de alfa, cateto oposto, que é A, sobre cateto adjacente, que é B. Então, fica A sobre B. Continuando, tangente de beta, cateto oposto agora que é o B, sobre cateto adjacente, que é o A. Então, fica tangente beta, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Ok? Então, essas são as razões trigonométricas. E vamos continuar aqui com um exemplo para ficar claro. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Temos os catetos aqui medem x e y. E temos a hipotenusa aqui, porque ela está oposta ao ângulo reto, ou seja, hipotenusa, né? Hipotenusa. Medindo 20.
como é que eu sei se eu vou aplicar Teorema de Pitágoras ou razões trigonométricas? Eu vou saber no momento que aparecer ou não um ângulo. Se apareceu aqui um ângulo para a gente, que não é o 90 graus. 90 graus vai aparecer tanto no triângulo para aplicar Pitágoras, como no triângulo que vai necessitar as razões trigonométricas. Então, eu tenho um lado do triângulo, tenho um ângulo, e quero descobrir um outro ângulo, então eu vou utilizar uma das razões. Ok, mas só que eu tenho 3 razões. Qual dessas que eu vou aplicar? Ótimo. Para isso eu preciso analisar o triângulo. Ou seja, a partir desse ângulo aqui eu vou observar que eu tenho aqui um valor para a hipotenusa e tenho o cateto oposto aqui. Quem está tocando o ângulo aqui? Cateto adjacente. Então, vamos determinar aqui o valor de x. Então, vamos trabalhar com cateto oposto e hipotenusa. Qual das razões trabalha com cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo? Nós podemos ver aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa. Então, vamos trabalhar com seno. Então, vamos resolver aqui. Seno de quem? De 30. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Continuando, quem é um seno de 30? Aqui a gente precisa recorrer à tabelinha do vídeo anterior. Quem não assistiu, assista lá o vídeo, tá? Onde o seno de 30 vai ser 1 sobre 2, que é igual a cateto oposto, que é o cateto oposto aqui, vai ser x, sobre hipotenusa aqui, mede 20. Nesse caso aqui é só multiplicar cruzado, meio pelos extremos, né? 2 vezes x, 2x, que é igual a 1 vezes 20, ou seja, 20. Esse 2 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. X é igual a 20 dividido para 2, que é igual a 10, ou seja, x é igual a 10. É assim que a gente aplica as razões trigonométricas. E aí eu vou deixar para vocês resolver agora esse cateto aqui, o valor de y. Então, assistam os vídeos anteriores para que você consiga entender melhor esse conteúdo e aguarde os próximos vídeos aí da nossa série de trigonometria.